Olá, estamos começando a terceira edição do AbramanCast. Aqui hoje com a gente o Alessandro Pacheco, que é presidente do Conselho de Administração da Abraman. Estamos aqui também com Juter Izenci Neto, que é gerente executivo de manutenção e integridade da Transpetro, e com Juan Ferrari, que é gerente comercial da Fractal, uma empresa especializada em software de gestão e manutenção de ativos, correto? Correto. Então, o nosso papo de hoje vai basicamente falar de uma resenha do que foi o 39º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, ocorrido em Salvador agora no mês de outubro, né? Bom, Alessandro, a gente teve a oportunidade de gravar uma entrevista muito produtiva, com muita informação lá num dos cantinhos lá da Expoman. Vamos retomar então, qual foi o saldo que a gente pode falar que a Abraman percebeu desse evento? Bom, Sérgio, a gente pode resumir, né, o 39º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos utilizando várias palavras. Porque o Congresso, né, a gente tem uma equipe de quase 50 profissionais que trabalham para poder realizar esse Congresso. Profissionais de diversas empresas de todo o país, né, e a gente trabalhou 10 meses aproximadamente para poder realizar esse Congresso. E ao término a gente sai assim com a satisfação do dever cumprido, né? Com uma sensação de sucesso e de principalmente da gente ter conseguido atender a expectativa do nosso congressista, do nosso público. Nós tivemos participantes dos principais setores da indústria do país, né? De todas as regiões, de todos os segmentos, óleo e gás, setor elétrico, siderurgia, saneamento, serviços, né? Então, assim, todos os principais setores da economia representados. Nós tivemos em torno de 2.500 congressistas, né? Isso significa para a gente, quando a gente compara com o congresso anterior, o Congresso de Curitiba, isso foi um crescimento da ordem de 15%. Quando a gente fala de Expoman, que é um espaço muito importante que a gente tem no congresso também, nós tivemos um crescimento da ordem de 25%. Então, assim, o Congresso foi, né, um grande sucesso, realmente um dever cumprido. E mais do que isso, né, a gente que já vem participando desse Congresso há algum tempo, a gente tem percebido ao longo dos anos a evolução que o Congresso tem conseguido apresentar. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente para não trazer todos os pontos agora. Certo, para não dar todos os spoilers agora, Exatamente. Né? Então, eu vou passar a palavra agora para o Juter Izenci Neto, né, representante da Transpetro. A gente até conversou brevemente durante um momento lá no Congresso, né? E a Transpetro, como parceira tradicional da Abraman, de outros carnavais, digamos assim, né? Eu estou sabendo de um selo Mega, uma certificação que vocês falaram dela lá durante o Congresso. Fala um pouquinho para a gente dessa chancela. É isso, é um marco muito especial para a gente, né? Eu lembro, há 17 anos atrás, quando eu entrei na Transpetro, a gente ainda lutava naquelas fases iniciais, que às vezes são chatas até, de você cadastrar todos os equipamentos no SAP, garantir que nada esteja fora, cria lista técnica, ficha técnica, plano de manutenção e tal. Em 17 anos, você sair desse ponto em que você está lutando para ter um cadastro decente, que é a base, né? É o mínimo necessário para ter um sistema de manutenção de pé, e você fazer isso evoluir, fazer otimização de plano, estudo de confiabilidade, aplica engenharia de manutenção rodado em vários ciclos, a ponto de chegar num sistema de gestão de ativos, que é algo muito mais completo. Aí a manutenção em outro estágio, olhando para a operação, integrando a empresa como um todo, se vendo como parte de um todo muito mais complexo, agregando valor. E ainda numa posição de destaque, né, a gente conseguindo ter o privilégio, né, a satisfação de ser a primeira empresa a obter da Abraman o selo de melhores em gestão de ativos. Para a gente é um prazer, né? Para mim, em especial, é um prazer ter visto essa caminhada. Você vê o quanto a empresa evoluiu em 17 anos. A história nem começou quando eu entrei, obviamente, mas já é muito visível nesses 17 anos que eu estou lá o quanto que a gente progrediu. E o selo Mega é um momento muito precioso para a gente de confirmação, de que a gente está no caminho certo, né? De que todo esse período
que no começo às vezes é chato, né? Você mexer com o cadastro e montar aquelas pecinhas de Lego para formar aquela base, aquilo valeu a pena, evoluiu para algo muito mais interessante, né? A empresa vê muito valor nesse processo hoje. Nossa, e aí eu pergunto para o Juan, a gente ouviu, eu tive a oportunidade de colher alguns depoimentos lá durante o congresso, congressistas falando muito da questão da confiabilidade. Foi um tema muito recorrente nas falas das pessoas. E você, representando uma empresa que trata de software de manutenção e gestão de ativos, eu penso que seja uma coisa muito próxima, vem muito ao encontro dessa confiabilidade que foi tão falada, tão debatida no congresso. Como é que a gente pode estar falando da Fractal, não é isso, Juan? Isso. Nesse trabalho de confiabilidade, que é uma coisa tão esperada, almejada aí no setor. Sim, obviamente, Sérgio, é um caminho de transformação, né, que inicia desde você falou de 17 anos, né, de começar a digitalizar os processos, de cadastrar, tudo isso, você precisa de uma ferramenta que venha apoiar e a suportar todo esse processo de transformação, né, para você poder, no dia de amanhã, né, ter um sucesso, né, como o Jutra, né, a Transpetro já conquistou, né, e faz parte, né, iniciar com esse primeiro hito de você poder digitalizar a gestão dos teus ativos, a gestão da manutenção, e depois ir adicionando, né, nesse processo outros itens como, por exemplo, o monitoramento dos ativos, né, para poder ter o monitoramento com base na condição dos ativos, né, e depois, né, vamos entrar agora, tá sendo uma tendência, tudo que deriva para a inteligência artificial, enfim, que é um boom, né, que ainda não sabemos para onde vai, né, mas enfim, então tudo isso faz parte de você poder incrementar a disponibilidade e a confiabilidade dos teus ativos, que hoje, quem não tiver surfando essa onda, fica para trás, né, vai... Então, quer dizer, uma forma altamente up-to-date, digamos assim, né? Surfando mesmo na crista da onda, agora que você falava no passado, né? E, Alessandro, você falando ainda do congresso, né? Um dado me chamou a atenção, que foram mais de 500 trabalhos submetidos para a apresentação, e vocês, infelizmente, por conta de tempo e espaço, foram obrigados a selecionar 90 trabalhos, né? E aí eu percebo que, do ponto de vista acadêmico, houve aí um incremento muito grande, uma valorização muito forte desse profissional que está ali para apresentar o seu trabalho, enfim, o que haja mais moderno, digamos assim, manutenção e gestão de ativos, né? Como é que a gente pode estar falando dessa seleção e desses trabalhos, da riqueza que esses trabalhos trouxeram para o evento? Sérgio, antes de falar um pouquinho dos trabalhos técnicos, eu queria só pedir licença para voltar um pouco na questão do selo Mega da Transpetro, né? Aproveitar aqui para reconhecer o excelente trabalho feito pela Transpetro, né, Juter? Parabenizar mais uma vez. E o que é bacana para a gente nesse aspecto do Mega? Porque o Mega, ele é um produto que ele foi formatado pela Abraman, pela Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, com base nos principais requisitos da norma ISO 55001 e de demais documentos aplicáveis, né? Então, quando a empresa ela passa por um processo de implantação e de avaliação com a profundidade, com a complexidade que a Transpetro passou, né, esse selo, esse reconhecimento, ele é mais um reconhecimento para a Transpetro, que já é uma empresa, né, de padrão internacional, reconhecida internacionalmente, mas com o selo Mega a gente tem toda a condição de afirmar que as práticas de manutenção e gestão de ativos da Transpetro hoje, elas estão conforme o que a gente tem de melhor no mercado internacional, e que são comparáveis com qualquer empresa do setor, né, e fora do setor, com base nos requisitos da ISO 55001, né, em todo o mundo. Então, assim, esse é um produto que a gente cuida dele com muita atenção, né, teve todo um trabalho, a gente começou com o Mega lá em 2017, né, tivemos algumas empresas pilotos em 2018, né, que participaram lá novamente esse ano nesse trabalho de reconhecimento, né, nessa plenária de reconhecimento, e a gente vem ao longo do tempo amadurecendo. E pela primeira vez a gente conseguiu, né, ter uma empresa que se destacou num nível de referência, nível 3 do Mega, né, que foi a Transpetro. Então, assim, a gente está muito feliz, né, pelo resultado da Transpetro, que já está com a gente há bastante tempo nessa caminhada, da Abraman, dos congressos e de outras atividades, mas também por ter essa consciência de que a Abraman está conseguindo ofertar esse produto que pode contribuir para as empresas de uma forma geral,
né, falando dos trabalhos técnicos, né. Na sessão de encerramento lá, eu até comentei isso, né, eu tenho um carinho muito grande com os trabalhos técnicos, né, porque ali assim você vê coisa fantástica, você vê assim trabalhos maravilhosos, e às vezes são trabalhos, né, que têm uma complexidade grande com tecnologia, às vezes são trabalhos que são mais hands-on, mais mão na massa, né? Então assim, foram 536 trabalhos que foram submetidos na primeira fase. A gente tem uma comissão que faz a avaliação desses trabalhos técnicos. Ela é liderada pelo Heitor. O Heitor é o nosso representante regional Norte e Nordeste também, ele atua na Transpetro, né? Então ele formou um time lá com quase 30 pessoas, e o Heitor, assim, essa equipe teve um trabalho muito árduo, porque eles tiveram que selecionar 90 trabalhos para apresentação oral em sala, e trabalho de todos os setores, com uma abrangência de tema a mais diversa possível, questões básicas de manutenção, questões de gestão de ativos, confiabilidade humana. Então, assim, uma abrangência bem grande. E também selecionamos 76 trabalhos para apresentação pôster. Foram ao todo, então, 166 trabalhos selecionados, de diversas empresas, de diversos setores. E assim, para você ter uma ideia da complexidade, a nota de corte, né, foi 7,8. Então, assim, tem excelentes trabalhos que infelizmente não puderam ser apresentados no Congresso, né, porque a gente não tinha mais espaço, né? Mas então, assim, esse é um espaço que a gente cuida dele com muito carinho no Congresso, e é um espaço que ano a ano a gente vem procurando aprimorar para poder dar essa oportunidade para os profissionais mostrarem o que eles estão fazendo de melhor, e tem muita gente fazendo muita coisa boa, aí a gente pôde ver na sessão de apresentação dos trabalhos técnicos. E de aí que você falou em 90 trabalhos selecionados, quer dizer, a gente não chegou nem a 20% do grau de excelência de tudo que foi submetido, né? A gente selecionou 166, foram 90 para apresentação em plenário, em sala, e 76 para apresentação pôster. Então a gente ficou em torno de 30, pouco mais de 30% dos trabalhos totais inscritos. Conseguiu agraciar mais pessoas ali, né? Então, eu vou deixar uma pergunta em aberto agora para os três, porque a gente ouviu falar muito em protagonismo humano em todos os processos, né? Foi uma coisa que eu pude perceber bastante na fala dos congressistas, que nunca se falou tanto em focar no profissional que está ali operando, que está ali fazendo essa gestão. Como é que a gente está falando desse? Como a gente pode estar abordando esse aspecto humano, esse peso que o ser humano, esse protagonismo, que mais do que nunca passou a ser considerado aí nos processos? Eu tratei um pouco isso na apresentação que eu tive a oportunidade de fazer, quando eu falei da nossa jornada de implantação e da maior dificuldade gerencial para você implantar um sistema desse porte, né? Que é a questão cultural. São as pessoas, né? Tem até aquela frase célebre, são as pessoas, estúpido. Você está preso com a técnica, está preocupado com o manual, está preocupado com a fórmula, com a melhor técnica. Não, cara, são as pessoas, né? Então, se você não entender bem, não tiver um bom nível de consciência de como é que é a tua cultura organizacional, de como é que ela vai reagir à implantação de um sistema novo, de uma técnica nova, grandes são as chances de você naufragar no meio do caminho e não conseguir implantar, ou se implantar, não chegar no resultado esperado. Aí vai fazer aquela análise posterior de EVTE, o projeto não entregou o que se esperava. Por quê? São as pessoas estúpidas. Então, desculpe a brincadeira, mas é um fator absolutamente crucial. Absolutamente crucial. Cada vez se fala mais em confiabilidade humana, né? E isso dentro da questão de falha, se fala em fator humano também, né? Na questão de gestão de acidentes ocupacionais. Cada vez mais a gente vai sofisticando nossos métodos de análise, nossas ferramentas, a gente vai se deparando com o que de fato é mais complexo nesse sistema todo, são as pessoas. E aí eu fico pensando também, Juan, a gente fala muito em network, que foi muito verificado lá, principalmente nos estandes ali que compuseram a Expoman, né, 2024. Como é que você sentiu esse termômetro, esse caldeirão de contatos, de troca de ideias? Olha, a Fractal investe, né, apoiando, né, o Congresso há 6 anos já, né? E ano a ano a gente se surpreende como vai se incrementando a qualidade dos visitantes, né, dos palestrantes, dos expositores, das pessoas que apresentam trabalho técnico, e o nível de maturidade da manutenção das empresas, né, que vão visitar. Então, assim, a gente sempre finaliza o congresso e a gente diz, finalizou o trabalho? Não, agora temos trabalho em dobro, em triplo, para continuar fazendo
os contatos, né, fazer acontecer, dar continuidade nos papos iniciais, né, que a gente realizou dentro no nosso stand, e fazer acontecer os negócios e apoiar essas empresas a ir continuar essa jornada de transformação da gestão de Seguindo manutenção. adiante, né? Exatamente, mas assim, a qualidade é excepcional. Sim, Excepcional. só aproveitando um ponto que o Juan tocou, uma característica dos congressos da Abraman, que para nós tem um valor imenso, é essa pluralidade, né? A gente tem representantes de indústrias as mais diversas. A maioria é intensiva em ativos, né? Mas indústria diferente, né? Eu normalmente estou imerso num caldeirão dentro da Petrobras, da Transpetro, de eventos da própria indústria. Eu acredito que o pessoal da siderurgia viva isso também, o pessoal da mineração viva isso. Você ter a oportunidade de estar num congresso, que você está conversando com pessoas de outras indústrias, né? Isso é um networking ampliado, isso é uma possibilidade de você ver realmente soluções fora da caixa, né? Que são naturais numa outra indústria, na sua ainda não chegaram, ninguém pensou ainda, né? E numa condição muito particular de não competição. Então, é bastante interessante, né? Isso, o congresso da Abraman, para nós, tem esse valor muito grande. E aí eu fico pensando, quando você fala em não competição, isso tem a ver todo com comportamento empático também, no comportamento de parceria que acontece entre as empresas parceiras da própria Abraman, né, Alessandro? E você falou em 10 meses de preparação para um congresso como esse que a gente verificou, numa cidade como Salvador. Como é que foi essa... Que impressões você tirou de lá? Né? Quer dizer, que Salvador é uma cidade muito peculiar, né? A primeira capital do Brasil, o caldeirão cultural, a gente viu ali pela apresentação da banda de Dá, que abrilhantou ali o primeiro dia. Maravilhoso. Né? Foi um negócio assim que tocou todo mundo, né? Desde o início, com o hino nacional, depois encerrando. Né? Então, como é que você sente? O que Salvador agregou de valor aí para o Congresso? Sérgio, as impressões foram as melhores possíveis. Né? Primeiro, assim, por que Salvador? A gente tem, né, no entorno ali de Salvador, né, e em cidades próximas, um polo industrial muito forte. Né? Então, várias empresas de vários setores. Isso foi, sem sombra de dúvida, um dos pontos, um dos fatores para a tomada de decisão. Né? Um outro aspecto muito importante, né? Uma capital que é assim, né, que é marcante. Tá? Porque quando você realiza um encontro, são 3 dias. Né? Então você investe seu tempo, você investe recurso financeiro. Né? Então, assim, é um investimento significativo para todo o participante, seja um expositor, né? Seja uma grande empresa, seja o congressista em geral. Né? Então, assim, ele precisa ter um pacote que seja atrativo. Né? E Salvador é uma cidade que ela é muito atrativa. Tem um clima agradável, recebe bem, você consegue conciliar, né, a parte do congresso com a parte do turismo. Né? E assim, já tinha algum tempo que a gente não tinha um congresso na região norte e nordeste. Então esses foram alguns dos fatores que nos levaram a escolher Salvador para esse congresso. E assim, como já era de se esperar, eu comentei isso lá com você e volto a comentar aqui, né? Queria aqui mais uma vez agradecer o povo da Bahia, o povo de Salvador, né? O Nordeste em geral que esteve com a gente foi muito bem recebido, né? Foi calorosamente recebido em todos os aspectos, então assim, valeu muito a pena estar em Salvador, né? E assim, é uma coisa que é bacana, né? Porque quando vai caminhando para o congresso, assim, quando chega no último dia, quando chega na sexta-feira, a gente fala, poxa, acabou, né? Fizemos, foi legal, mas quando você fala assim, dá um gostinho de saudade também, poxa, já acabou, né? Então, mas foi uma satisfação imensa estar em Salvador, né? E assim, foi muito bacana mesmo. Mas é para esse gostinho de querer mais, parece que a Marcela mesma disse que você já começa fazendo o próximo congresso já no dia seguinte. Acabou o congresso em Salvador, já começou-se a pensar no congresso seguinte, é isso, né? É mais ou menos isso, né? E ano que vem é Rio 40 graus, é o 40º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos. Então a gente está preparando mais surpresas por aí. A gente quer continuar evoluindo, né? E quer fazer os congressos cada vez melhores. Não, e aí, Alessandro, eu pegando um gancho na fala do
do Jutter, ele falou em pluralidade, né? Se enrolou que nem eu. Pois é, a palavra é Ele é difícil, né? repórter. Pois é, na pluralidade, quer dizer, você está falando em pluralidade tanto de conteúdos, de abordagens de empresas, e tem também de abordagens, né? Por que eu estou falando isso? A gente teve uma palestra magna do professor Leandro Carnal, Sim. que ele falou de aspectos que transcendem a parte de manutenção e gestão, que falam de vida, falam de convivência, falam de cargo de chefia e subordinado, falam de relações interpessoais. Então, assim, se falou de tanta coisa importante que se chegou a falar de vida propriamente, né? Sim, fala de liderança, fala de gestão, e que eu acredito que são temas que cada vez mais vão ter que estar presentes, né, nos congressos da Abraman, porque hoje não é mais a Associação Brasileira de Manutenção, é a Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos. Mas é um E que dá a impressão que o segundo ponto é secundário. Não é. Na verdade, ele é maior do que a própria manutenção, né? Ele implica um sistema de gestão amplo, que vai pegar todos os processos dentro da empresa, né? Nasce dentro da manutenção, mas ele engloba processos mais diversos na empresa. E aí você começa a falar muito de gestão, né? Você começa a falar de alinhamento, né? De esforços, de todos trabalharem pelo mesmo objetivo. E até foi por isso que a gente foi buscar a ISO 55000 como uma referência, né? Que a gente entendeu que para uma empresa intensiva em ativos, uma empresa complexa estruturalmente como a nossa, era uma norma, era um norte, mais do que uma norma, né? Muito interessante para ajudar a conectar esses esforços dentro dessa estrutura que, deixada ao sabor do vento, cada um começa a lutar para o seu lado, né? Quem nunca viu na estrutura uma caixinha lutando contra a outra, né? Nunca viu numa grande empresa. Então você passa a tratar de um tema que passa a ser central, que é gestão, né? Mais até do que pessoas. É gestão de processos também das pessoas. Tá certo. E aí, Sérgio, eu queria aproveitar a fala do Jutter, pedir licença para explorar 2 temas nessa fala dele, né? Nesse aspecto da pluralidade, a terceira se falar... Falta só o Juan falar outra palavra, hein? Falta só o Juan falar o trava-língua. Nesse aspecto da pluralidade, uma das coisas assim que a gente pôde perceber no Congresso, e eu queria fazer um parêntese aqui, é o crescimento da participação feminina no cenário de manutenção e gestão de ativos. Isso é muito interessante, porque assim, o primeiro congresso da Abraman que eu participei foi em 2014, né? Então já tem 10 anos que eu participo. E assim, é muito legal quando a gente vê esse parâmetro de comparação e a gente vê representado em quantidade, em diversidade e em qualidade. Sim. A gente viu trabalhos maravilhosos sendo apresentados no Congresso, né, por mulheres de diversos setores. Não, o próprio livro, né, Engrenagens Femininas, foi lançado durante o Congresso. Exatamente. Relato de 48, parece, mulheres, se eu não estou enganado. E aí é o segundo aspecto que eu queria explorar nesse tema, o trabalho do Comitê Feminino que a Abraman vem desenvolvendo, né, na pessoa liderado pela nossa colega Gisele, mas que hoje a gente já está com quase 100 mulheres. Né? Então, assim, é um comitê que ele é extremamente atuante, né? E assim, quem tiver a oportunidade de ler aquele livro, traz relatos assim sensacionais, marcantes de história de vida de mulheres guerreiras, né, que foram, enfrentaram, arregaçaram as mangas, né, e estão ali, se dispuseram, né, contar a história de vida delas. Então, assim, é algo que é sensacional, né? Então, assim, uma das coisas que me marcou muito nesse congresso, no 39º, foi exatamente esse aumento da representatividade feminina no congresso como um todo. E o segundo ponto da fala do Jutter que eu queria explorar é exatamente essa questão do amadurecimento da gestão de ativos. Eu me recordo que no primeiro congresso que eu participei em 2014, a norma tinha acabado de ser lançada. A norma ela é de fevereiro de 2014, e aí assim, era muito aquele momento de entendimento, de esclarecimento, e é óbvio, tem toda uma etapa, né, de entendimento, de amadurecimento, de detalhamento, mas hoje quando você chega no Congresso, você já vê as pessoas com esse entendimento, com essa clareza muito maior do quão representativo é a gestão de ativos, e principalmente, né, quando a gente tem casos como, por exemplo, o caso da Transpetro, né, o caso da Sabesp, que é uma empresa do setor de saneamento, né, o próprio caso da STET, que foi uma das precursoras lá atrás, e várias outras que a gente tem,
né, a gente consegue enxergar ali no resultado da estratégia da organização o quanto que a gestão de ativos ela pode agregar, o quanto que ela pode contribuir e, obviamente, entender como é que é o papel da manutenção e da operação lá dentro desse contexto, né? Então, assim, é um outro aspecto que pelo menos para mim, ficou muito marcante também nesse congresso, é o quanto a gente está conseguindo evoluir no entendimento e na maturidade da gestão de ativos em si, da prática da gestão de ativos dentro das empresas no país como um todo. Isso é muito importante. Sem dúvida. E aí eu fico pensando no tocante à parceria que a Abraman estabelece com as diversas empresas do setor, né, de manutenção e gestão de ativos. Eu fico imaginando, quando a gente fala em software de manutenção e gestão de ativos, eu imagino que aí um grande trabalho a ser feito entre, no caso, a Fractal, não é isso? Sim. E a Abraman, no sentido de formar pessoas, capacitar pessoas, treinar pessoas para operar num ambiente de internet, aí, Internet of Things, né, IoT, porque é um caminho longo a percorrer, porque Claro. Isso é uma coisa que é uma tecnologia que não é tão antiga assim, não é isso? Então, eu imagino que tem um grande escopo aí de trabalho que vocês precisam preencher, eu acredito. Sim, sem dúvida. Isso me leva, mais ou menos, aqui na fala, se comentou sobre essa evolução, né, dos processos, das empresas, da maturidade, né? A gente precisa, por incrível que pareça, ainda em 2024, tem muita empresa que ainda está no papel. Nem na planilha do Excel, né? Então, por incrível que pareça, a gente recebe diariamente contatos de empresas de diversos setores, né? Pequeno, grande, médio porte, grandes multinacionais que ainda estão uma etapa muito embrionária na gestão de manutenção de ativos. Então, a gente precisa trabalhar muito, né? Fortalecer isso em conjunto com a Abraman, outros atores, né, do mundo ligado à gestão de ativos e manutenção, né, para levá-los para esse caminho do sucesso, né, nesse processo de transformação, né. A gente tem dentro do site da Fractal também um portal que fortalece, né, apoia nesses conceitos básicos de gestão, né, para toda aqueles profissionais que querem se iniciar e que querem transformar a gestão dentro das suas empresas. Inclusive, a gente fornece licenças sem custo, né, que vocês podem acessar o site e fazer uso, né, para sair do papel, né. E aí eu fico pensando o seguinte, nós falamos dos cursos, das mesas redondas, né, das apresentações dos trabalhos, eu fico pensando agora na Expoman 2024, né? A gente circulando ali pelos estandes, eu vi que cada um tinha um atrativo a mais ali, um atrativo diferente para poder seduzir o público passante e tal. E aí eu fico pensando, como é que vocês sentiram aquela pegada ali? Eu vi que o Alessandro participou da gravação de um podcast, não foi isso? Num dos dias que a gente teve lá de congresso, tinha lá Itaipu Nacional com uma situação de uma situação 3D, parece que a gente tinha lá uma simulação de uma visita virtual. Uma visita virtual, exato. Então, assim, outros tantos estandes lá, que cada um com a sua especificidade, o estande da Embasa, com 2 baianas de acarajé, quer dizer... Você falou dentro da Bahia, menos da gastronomia. Fiquei com saudades da acarajé. Então, cada estande a seu modo, lá com uma coisa... E eu já tive a oportunidade de cobrir outros congressos, eu achei que esse tinha uma pegada totalmente diferente nesse sentido, de seduzir, de atrair o público passante de uma forma genuína, muito peculiar do local. Como é que vocês sentiram essa pegada assim, da Expoman? Olha, assim, todo ano a gente tenta levar uma novidade, né? Esse ano, para chamar a atenção, para fazer o stand diferente, né? Esse ano a gente focou muito na parte do monitoramento dos ativos, né? Então a gente fez tentou simular uma experiência imersiva, né? Temos um gateway que nosso produto Fractal Sense que conecta com o protocolo Modbus, então estava simulado aí um totem interativo, enfim, a gente tentou fazer essa simulação, né? Dentro dos 18 metros quadrados que a gente tinha disponível, né? E chamou muito atenção, foi bem positivo. Aí chegando, opa, mas espera aí, você faz monitoramento com base em condição? Não, mas espera aí, mas também tem isso, aquilo, então a gente todo ano tenta levar e fortalecer um dos nossos produtos para ser o gancho, mas assim, stands cada vez melhores dos nossos vizinhos, colegas,
enfim, a gente, ano a ano, vem prestigiando na Expoman, né? Você ia falar alguma coisa? Eu acho é uma evolução, né? Conforme a própria manutenção ela vai evoluindo na direção da indústria 4.0, IoT, fica mais interessante e mais fácil demonstrar dentro de um stand, às vezes com um espaço reduzido, né? Esse tipo de técnica. Antigamente, imagina, você tinha que levar um motor de grande porte para um stand desse, mostrar como é que você desmonta, mas você não tem ponte rolante, não tem equipamento. Agora, saindo dessa manutenção mais antiga, né, mais tradicional, mais bruta, e entrando nesse novo mundo das ferramentas eletrônicas, você consegue demonstrar que você está monitorando o equipamento a milhares de quilômetros de distância. Está tirando informações interessantes dele, alarmes, né? Então, eu acho que fica uma experiência muito bacana para quem está vendo, né? Então, o responsável pelo stand, ele pode, aos poucos, até deixar de recorrer a outros recursos para chamar a atenção, o brindezinho e tal. O brindezinho é legal. É bacana. Não abandonem completamente. Muito legal. Mas, assim, você dá a experiência para quem está passando, né, da tua tecnologia, é um negócio que chama muita atenção, né? Eu acho que ganha com isso. Agora, Alessandro... Eu queria só explorar um ponto com relação ao Expoman, porque um conceito que a gente trabalhou muito forte esse ano foi na leveza, né? A gente procurou fazer um congresso leve, um congresso atrativo, um congresso alegre, né? Até para poder combinar com a cidade, com o astral da cidade. Mas a Expoman, ela é, antes de tudo, um grande espaço de negócio, né? O nosso objetivo é a gente proporcionar para os expositores boas opções de negócio e também proporcionar para o nosso público, para o nosso congressista, né, a presença com grandes expositores. Porque uma das coisas que tem um diferencial no caso do congresso da Abraman e no caso da Expoman é porque o público da Abraman, ele é um público que ele já tem um conhecimento técnico mais direcionado. Então, quando ele vai, né, até uma Fractal, né, ele já vai sabendo o que ele precisa, qual que é o problema que ele tem lá no dia a dia. Então ele consegue ter uma discussão mais profunda. E ao mesmo tempo, né, o expositor, por sua vez, né, ele consegue também explorar mais o seu produto, aprofundar, detalhar mais aquilo ali, né? Mas isso tudo num ambiente, né, mais leve, né, com toda essa questão de tecnologia. Então esses foram alguns dos conceitos que a gente utilizou na estruturação da Expoman, né? E aqui eu queria também mais uma vez pedir a licença para poder agradecer, porque nós temos dois profissionais que cuidam da Expoman para a gente com muito carinho, que é o Ricardo e o Luiz Tadeu, né, que são dois profissionais que fazem esse trabalho. Ricardo Buarque, né, o Ricardo Buarque e o Luiz Tadeu, que fazem esse trabalho de comercialização, né, que é um trabalho também que ele é um trabalho bastante interessante, que é um trabalho importante, porque assim, mostrar o ganha-ganha, essa parceria que é esse principal conceito da Expoman. Na verdade, eu estou no meu primeiro ano de Abraman, eu percebo que vocês, na verdade, companheiam uma grande família, que eu pude perceber, que cada um com a sua, falando em engrenagem, né, parodiando o título do livro do comitê, né, cada um tem ali o seu papel muito bem definido para fazer a coisa certa. É isso que eu percebi ali muito claramente. Eu vou continuar contigo, Alessandro, porque eu não posso deixar de falar de uma menção honrosa e muito justa que foi feita durante o Congresso aos 40 anos da entidade, da associação. E eu pude perceber ali como vocês têm uma coisa que eu acho muito bacana de reverência àqueles que inauguraram esse movimento, aos mais antigos, né? Lá nos africanos eles chamam de os griots, né? Que são aquelas pessoas, os ancestrais, e vocês têm muito respeito, muita reverência a quem começou lá atrás desse trabalho que vocês hoje estão capitaneando. E estivemos lá, vi lá presente os ex-presidentes, se eu não me engano foram 6 ou 7 ex-presidentes presentes lá que vocês homenagearam. Isso é uma marca da Abraman. Por todas as entrevistas que eu colhi, eu vejo que isso é uma marca. Vocês reverenciam e dão crédito àquelas pessoas que ajudaram a fazer a associação ser o que ela é hoje, né? 40 anos é uma data emblemática na nossa vida, né, para todos nós. E assim, quando você para poder... Você volta 40 anos atrás, né, na época lá do saudoso Aldo Zucca, né? Então assim, foi uma pessoa visionária, né? E é muito importante a gente reconhecer isso. E não é fácil você viver 40 anos, né? São pouquíssimas as associações
que chegam a esse ponto e com esse nível de maturidade, com essa história, com essa trajetória. Então, assim, nós tivemos lá 6 ex-presidentes com a gente no Congresso, outros 2 não puderam estar presentes, infelizmente, por questões de saúde, né? Mas são pessoas assim que trabalharam, né? E alguns deles ainda trabalham muito forte para a associação, para o sucesso da associação, né, reconhecendo todo esse trabalho, todo esse esforço, né, todo esse pioneirismo, as dificuldades também, porque não é fácil, mas também a gente, né, já olhando para frente, né, como é que vão ser os próximos 40 anos da Abraman? A gente se deparando com um cenário bastante transformação o tempo todo, né? Hoje a gente dentro das organizações, a gente falou aqui há pouco sobre questão de pessoas, de gestão. A gente, na maioria das organizações, a gente tem no mínimo 3 gerações convivendo, né, simultaneamente dentro das organizações hoje, né, e cada uma com a sua característica, cada uma com a sua especificidade. Então, assim, como a gente vai continuar a ser, né, essa Abraman, né, que a gente foi no Congresso, essa Abraman vibrante, essa Abraman diversa, essa Abraman atrativa, respeitando fortemente toda essa história, todo esse legado, mas também com esse olhar do futuro para frente, né? E a gente quer que a Abraman seja cada vez mais uma Abraman de todos e para todos. A gente está falando de gerações, a gente está falando de setores, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de diversidade, de pluralidade, né? Então, é unir a tradição e o pioneirismo, né, a essa visão de futuro, essa visão de evolução. E aí, pegando esse gancho sobre visão de futuro, eu pergunto para os 2 representantes de empresas parceiras da Abraman o que se espera para os próximos 40 anos. Caramba. Vai você primeiro, eu não sei se eu vou ver tudo isso, não. Como não? Vai, ué. Eu não sei se eu me aposento nesse tempo. Ninguém sabe mais quando se aposenta. Mas, assim, brincadeiras à parte. Eu estava até conversando antes com o Alessandro, né? Por ser uma associação dedicada a um processo transversal, né? Por isso mesmo, transcende as barreiras de uma indústria, né? Às vezes você tem aquele microcosmo ali da indústria do petróleo. Você tem aquelas empresas que estão sempre convivendo ali. A Abraman pega todas elas, né? Se a gente for pensar em todas as empresas, todas as indústrias que estão presentes no Brasil, intensivas em infraestrutura, né, em ativos, quer dizer, todas elas têm, a rigor, a se beneficiar em muito da Abraman em termos de manutenção e gestão de ativos. E você... Rapidamente você tem um recorte de várias indústrias, né? Petróleo, tem outras empresas que poderiam estar lá, siderurgia, mineração, transportes, ferrovias, saneamento, operadoras de portos, transmissoras, né? Agronegócio, operadores de linhas de transmissão, geração de energia. O Brasil é muito rico em diversas indústrias, né? Então, eu acho que há que se celebrar sempre o caminho que se fez até hoje, né, que trouxe a Abraman numa trajetória muito consistente de crescimento ao longo de todos esses congressos, com cada vez mais público, cada vez mais expositores, né, crescendo, mas olha para o futuro e vê que você tem uma vastidão pela frente. A Abraman pode ser muito maior ainda, sem nenhum demérito por tudo que ela já cresceu e é hoje. A Abraman pode ser muito maior. Olha para a lista de patrocinadores e vê quem não está ali. É um mundo de empresas, de gente, de oportunidades que vocês têm para buscar, né? E eu tenho certeza que conseguem, né? Eu acho que esse próximo congresso, 40º congresso, talvez seja bem emblemático para isso, né? Para ir atrás desse povo que ainda não está conosco. E eu acho que tem uma trajetória de muito mais sucesso ainda pela frente. Você tem, né? Sim, sim. E eu fico... Quer complementar, Juan? Não. Eu fico pensando, ainda falando lá da experiência, né, de estar lá no Congresso, uma coisa que chamou a atenção também foi a questão, a gente fala, ó, trava-língua, pluralidade, uma coisa que chamou a atenção nesse aspecto, que tange a diversidade. Pois é, estou aqui me defendendo. Foi a questão da acessibilidade, tudo rimando, acessibilidade, ó, gente, pluralidade, diversidade e acessibilidade. Então,
eu vi lá que teve toda uma preocupação. Eu pude entrevistar um participante até da Transpetro, que Sim, estava lá Caruso, presente. cadeirante. Não é isso, Fernando, acho que o primeiro nome dele, se eu não estiver Fernando enganado. Caruso. Exatamente. Acho 5 anos de Transpetro que ele me falou. Sim. Trabalha no Rio de Janeiro. E ele falou, olha, foi de a palavra que ele usou, acolhimento. Então, a gente falou de gastronomia, a gente falou de cultura, a gente falou de network, a gente falou de negociações comerciais, e tem essa palavra acolhimento, que eu acho que é muito importante que o Congresso deixou essa marca, né, Alessandro? Essa leveza que eu comentei, né, Sérgio? A gente entende a complexidade, a responsabilidade de você trabalhar num evento desse porte. A gente tem um público absurdo para a gente poder atender, né? Mas, assim, a gente sempre buscou trazer para esse público uma boa experimentação de cliente, enquanto cliente, nos diversos aspectos, né? Acessibilidade, qualidade do conteúdo, local. Então o Congresso ele foi pensado muito dessa forma, porque à medida que você cresce, aumentam as suas responsabilidades, né? E esse, por exemplo, foi a primeira vez, foi o primeiro Congresso que a gente teve, né, a tradução em Libras. Né? A gente não tinha, né, até então os congressos anteriores, e uma série de outros aspectos que a gente buscou trabalhar, né, para a gente poder tornar, né, um congresso leve, agradável, mas um congresso de altíssimo nível, por qualidade, e que ao final dos 3 dias, né, cada um dos 2.500 participantes, né, possam chegar à conclusão, olha, valeu muito a pena estar aqui. Né? E uma coisa muito marcante lá foram também as condecorações, né? Que no final do evento vocês também premiaram os melhores trabalhos, os trabalhos que tiveram maior destaque, enfim. Com promessa até de participar da próxima revista da Abraman, né? Sim, e foi uma coisa tão legal que, assim, às vezes entram uma das questões de logística, né, de voo para a cidade e tal, e alguns congressistas acabam saindo no início da tarde do último dia. Em alguns outros congressos, nem sempre a gente tem todos os vencedores, né? E esse congresso foi o primeiro dos últimos que eu tenho participado, que os 6 vencedores, os 3 da categoria de apresentação pôster e os 3 de apresentação oral estavam todos lá. Então até isso foi marcante, foi gratificante no congresso, a gente poder entregar uma premiação simbólica, mas assim, você pensa, né, aquele profissional, 536 trabalhos de altíssimo nível. A equipe técnica da comissão que fez a avaliação desse trabalho, profissionais assim de altíssimo gabarito. Então, o profissional ter a satisfação de receber ali uma premiação, né, de que o trabalho dele foi primeiro, segundo ou terceiro, né? Então, assim, é algo que é indescritível. Né? Um reconhecimento, né? É um reconhecimento que, assim, é indescritível. E aí, Alessandro, você já me respondeu na tua primeira pergunta, uma rodada que eu vou fazer agora com nossos 2 convidados aqui, o Juter e o Juan. O que o Juter e o Juan, cada um de vocês, trouxe de Salvador na bagagem aqui para o Rio de Janeiro? O Juan fica no Rio também? Não, acho que não. O Juter eu fico no escritório de São Paulo. Então pronto. O que o Juan trouxe para São Paulo na bagagem e o Juter aqui para o Rio de Janeiro? Eu, infelizmente, não consegui trazer acarajé, né? Melhor não. Melhor não. Mas, o que eu trouxe foi, obviamente, é um esforço grandíssimo a nível de logística, a nível financeiro, a nível pessoal, familiar, estar, né? Uma semana, porque são 3 dias de congresso, mas a gente chega uns dias antes para preparar o stand e tudo, né? Vale a pena, 100%. A gente já está pensando como vamos... O que a gente traz? Muito trabalho, obviamente, e já novas ideias, né? Para a gente abraçar a próxima edição que será aqui no Rio de Janeiro, né? Contem conosco, contem com a participação, o apoio, o patrocínio da Fractal, né? Que por 6 anos está apoiando, né? E assim, a gente traz muitas ideias para a próxima edição. Isso aí. Legal. Da minha parte, eu trago 2 questões muito interessantes. Né? A primeira, até dentro do que eu falei na minha apresentação, né, da questão cultural, né, como você reconhecer como é que é a sua cultura, como é que ela tem que ser, como é que você vai mexer nos aspectos da cultura para poder implantar e ver florescer o sistema de gestão de ativos. Né? A gente tem que mexer nos rituais, tem que mexer nas crenças estabelecidas, nos heróis, né, nas histórias que se contam na empresa. Então acaba que esse momento da celebração, da Transpetro estar em peso, nosso presidente está lá no local, Sérgio Bassi,
né, recebendo essa certificação, essa homenagem pública, né, do selo de excelência em gestão de ativos, é uma forma de cimentar isso dentro da empresa. É um processo que é novo, é muito difícil você tirar do chão algo assim e implantar, mas é mais difícil ainda manter, porque é uma tendência de acomodação com o tempo. Então, internamente, isso é parte do nosso esforço de engenharia cultural, vamos chamar assim, para transformar isso num rito em que a gente vai cimentar esse processo na empresa, né? Vamos gravar isso, né, com aquele momento especial na memória de todos e usar isso como step para os próximos objetivos, né? E o segundo ponto que eu trago, absolutamente sensacional, eu não canso de mencionar, o networking. Eu conheço as pessoas da minha área de atuação, na área de transportadoras, né, de petróleo e derivados, né, mesmo empresas de petróleo. Agora, o networking que você traz de um congresso multi-indústrias como esse é um networking fabuloso. Você ter a oportunidade de fazer uma apresentação e ser abordado por pessoas as mais diversas, de empresas completamente diferentes da sua área de atuação, e trazendo inputs e te chamando para falar também nas empresas, é um networking que não tem preço. E aí eu fico imaginando, né, Alessandro, falando em network, falando da pluralidade de empresas ali presentes. Eu estou insistindo nisso. Saiu bem agora. Agora foi bem. E aí, Alessandro, eu fico imaginando, estivemos lá no stand da Brahman, numa posição central, lá da Expoman, né? E eu vi que muitas pessoas passaram por ali. Quando se fala em diversidade de empresas, quer dizer, você tem ali, como o Juter falou, você tem ali agronegócio, energia, saneamento, enfim. Como é que é esse atendimento, digamos assim, essa comunicação, esse diálogo da Brahman, esse acolhimento da Brahman com os diferentes setores? Tem uma fórmula mágica, básica, ou você tem lá que atender as especificidades? Não tem fórmula mágica, não, né? E graças a Deus a gente tem muito trabalho, né? Mas basicamente, né, como é que a gente está estruturado? A gente tem conexões com vários profissionais de diversos setores, né, que atuam já fortemente dentro da Brahman em diversos aspectos, né? Às vezes nos nossos comitês técnicos, às vezes dentro da própria academia Brahman, com os programas de treinamento e desenvolvimento, né? Às vezes nos cursos de especialização, dos MBAs, que a gente tem parceria com algumas universidades no Brasil. Então, esse próprio público ele já traz para a gente muito da sua especificidade, da sua necessidade. Mas uma das iniciativas que a gente tem trabalhado nessa gestão atual da Marcela Scalco, que é a nossa presidente, né? A Marcela literalmente ela está gastando sola do sapato, né? A Marcela está indo até as organizações, está indo até as empresas, batendo na porta, conversando com as pessoas, com os executivos, com os gerentes gerais, com os diretores, com os presidentes, né? E procurando entender essa necessidade. A gente está no momento, e a gente aproveitou toda essa magia do Congresso, logo na sequência, e aproveitou que toda a equipe estava lá também, a gente utilizou os 2 dias consecutivos ao Congresso para a gente poder revisar o nosso planejamento estratégico da Brahman para os próximos 4 anos, com todo esse olhar da especificidade de cada setor, de cada segmento, aquele segmento que a gente... Tem vários segmentos que a gente ainda nem colocou o pezinho lá, né? Então a gente precisa ir lá bater a porta. Foi o que o Juter comentou aqui, né? Olha lá para os seus patrocinadores e para os seus expositores, tem uma gama grande, mas tem vários que não estão ali, né? Então um pouco disso também está sendo nessa questão do olhar adiante, né? do pensar de médio e longo prazo, né? E uma outra coisa que é legal também, eu falei isso ano passado lá em Curitiba e eu falei esse ano. Mais do que prescrever o remédio, a gente precisa provar do remédio. Então, dentro do nosso planejamento estratégico, uma das nossas metas para o próximo ano é a gente obter a certificação da Brahman na ISO 55001. A gente está com um plano de trabalho que a gente vem trabalhando nisso desde o ano passado, a gente já está com 75% de
para efeito de cronograma, de projeto, de ações, de atividades executadas, né? E essa reta final agora de 2025 também vai ser muito importante para a gente nesse aspecto. Então, assim, planejamento estratégico, a certificação na ISO, a busca da certificação na ISO 55000, né? Essa escuta ativa, essa busca da diversidade, são essas séries de iniciativas que a gente está buscando nessa gestão atual para a gente poder ampliar essa permeabilidade da Abraman e atender o setor, porque assim, tem uma demanda absurda, para a gente poder atender e a gente quer muito atender. E aí eu fico pensando também, Alessandro, a gente falou em acolhimento, falou em diversidade, falou em acessibilidade, né? Tem um tema, uma expressão que é muito recorrente hoje no mundo corporativo, eu mesmo já fiz várias matérias sobre isso, que fala D&I, diversidade, equidade e inclusão. E ali você falou no Comitê Feminino, que teve forte participação no evento. Eu pergunto então para o Júter e para o Juan, que são nossos parceiros aí de empresas como a Transpetro e a Fractal, como é que tem se andado em diversidade, equidade e inclusão nas suas empresas? A coisa tem sido uma tônica, uma prática? Tem. Isso está em diálogo com tudo que foi visto no Congresso da Abraman em termos de diversidade? Isso é absolutamente fundamental, né? Você tem ambientes mais ricos, quanto mais diversidade você tem. Você tem diferentes pontos de vista, você tem pessoas diferentes sendo capazes de ter insights diferentes sobre o mesmo problema, né? Então, é uma caminhada necessária, que se vê valor. Agora, não é simples. A Transpetro mesmo está muito imbuída disso, né? Temos uma estrutura dentro da empresa vinculada ao RH criada para acelerar esse processo de inclusão, né, e diversidade. Excelente. Mas e a gente tem métricas, tem indicadores de mulheres em cargos de liderança, né, metas até bastante desafiadoras e que esbarram, às vezes, no pool de pessoas que você tem. Porque a carreira técnica em si, infelizmente, ela é uma carreira onde as mulheres muitas vezes não acreditam que vão se dar bem, que vão ter sucesso. O preconceito ele não vai só dos homens, ele é um negócio da sociedade que as próprias mulheres muitas vezes não investem em carreiras técnicas e deveriam, né? Então, a gente na Transpetro tem percebido isso. É importante estimular que as meninas se matriculem em cursos técnicos, né? Que percebam que ali não é um lugar vedado a elas, que ali há espaço para elas também, para elas se encontrarem também numa carreira técnica de exatas, para se formarem nesses cursos técnicos de engenharia e, a partir daí, formar um pool de pessoas que as empresas possam catapultar para cima, né? Porque aí todos ganham com isso, né? Você tem ambientes mais diversos e mais capazes de dar mais soluções para os problemas, né? E pensar fora da caixa. Sim. Na Fractal, a gente, a nível global, né, fazendo um balanço aqui entre homens e mulheres, né, a gente tem praticamente 50-50, né? Parabéns. Muito bom. Um outro 49-51 e por aí vai, né? E não só em todos os níveis, né, de hierarquia, né? A gente tem mulheres muito queridas e prestigiosas e profissionais de altíssimo nível, né, no nível de direção, né, no C-level, nas lideranças de suporte, de suporte técnico, de sucesso do cliente, na área de vendas, na área de desenvolvimento também. Então, a Fractal aposta fortemente na diversidade e na inclusão e na pluralidade. Ele ia passar o podcast Faltava inteiro. só você para falar, eu você fiz estava propósito. Faltava só você. E aí eu fico pensando, eu como leigo no assunto, eu estou aqui aprendendo com todos vocês, né? Eu já ouvi muitas mulheres falando do próprio comitê que antigamente a manutenção ou a gestão de ativo era muito focada na força física, na força bruta. E hoje elas falam o seguinte: você como representante de uma empresa que fala de tecnologia de ponta, né, que promove essa tecnologia de ponta, quer dizer, se você tiver que fazer força hoje para qualquer ação, alguma coisa está errada. Então, assim, isso vem ao encontro do que muitas mulheres vêm falando hoje. Quer dizer, se antes existia uma barreira física, fisiológica, digamos assim, para afugentar algumas mulheres para o meio, hoje essa barreira parece estar meio dissipada, né? Por conta da tecnologia, da Internet of Things, enfim, uma série de coisas. Ferramenta. Monitoramento remoto, é isso? Não falei bobagem, não. Não. Tá nada. Eu acho que é uma questão, hoje, talvez, muito mais psicológica do que qualquer outra coisa, né? Os homens têm que se policiar e mudar a sua forma de pensar e agir para evitar
de contribuir que esse ambiente seja tóxico para as mulheres. Muitas vezes se faz isso sem perceber. É preciso ter muita vontade de criar consciência sobre isso, de muita humildade, né, para perceber que muitas vezes os comportamentos não são adequados e aí a própria mulher não vai se sentir bem no ambiente daquele. Os ambientes da engenharia, infelizmente, ainda tem muito disso. E do lado das mulheres, como eu disse, acreditar que se eu gosto de exatas, se eu gosto de resolver problemas, se a engenharia é alguma coisa que eu seria capaz de me realizar, esse lugar é sim meu e ninguém vai me tirar isso não. Eu mereço estar aqui, eu quero, eu posso, eu vou lá. Então são dois papéis, né? Da gente mudar a forma de pensar, por mais que a gente se ache progressista, se você piscar, você está às vezes falando uma bobagem, está fazendo um comentário preconceituoso. Então tem que haver um policiamento muito, muito consciente nosso e das mulheres de acreditar. Se esse é meu lugar, eu quero estar ali e ninguém vai me impedir. E aí, Alessandro, quando você fala nessa linha de ampliação dos trabalhos da Abraman, de abraçar os públicos mais diversos possíveis, você me disse que a Marcela, diretora-presidente, tem gastado sola de sapato no que tem batido nas portas das empresas e tal, para poder ventilar o trabalho que a Abraman vem fazendo. Eu acho que a gente está falando até em ampliação de leque de comitês, não é isso? Para o futuro. Perfeito. A gente está falando de ampliação de comitês também. Um dos fóruns que a Abraman tem são os comitês técnicos. A gente tem um comitê de gestão de ativos, tem um comitê de manutenção, temos um comitê de cursos, né? E recentemente agora a gente foi até lançado no próprio Congresso o comitê de saneamento, né? A gente está discutindo o comitê de energias renováveis, foi lançado também o comitê de políticas públicas, porque dentro da série da norma ISO 55000 está saindo a norma específica para políticas públicas, né? Porque o Brasil, infelizmente, ele ainda não atentou muito para isso, mas lá fora, né, em alguns países mais desenvolvidos em alguns aspectos, quando a gente compara com a gente, citar dois aqui, né? Canadá e Austrália, né? Eles utilizam muito esses conceitos de gestão de ativos da norma ISO 55001 em políticas públicas. Né? Então, assim, e aí isso acabou trazendo essa maturidade. Então a gente tem uma norma específica, então a gente criou esse comitê, né, de políticas públicas também, e tem outros comitês que a gente tá discutindo, está avaliando para a gente poder trazer, né, para dentro. Um dos pontos que eu comentei aqui sobre o planejamento estratégico, um dos três objetivos do nosso planejamento estratégico nesse período de 25 a 28 é aumentar essa amplitude da Abraman, né? Setores, públicos, segmentos, Excelente. Temas, né? Então, assim, a gente vai trabalhar muito forte nesse aspecto e, com certeza, a gente vai trazer oportunidades porque é riquíssimo, né? É um público que assim, é muito rico e muitas das vezes você acaba fazendo atividades transversais entre comitês também, né? Pegando setores diferentes, pegando temas. Então, assim, é um potencial muito grande que a gente tem para poder trabalhar ainda. E eu fico vendo assim o olhar que você tem, o olhar de lince que a Abraman acaba exercendo. Você vê, a gente tem hoje aqui dois representantes de empresas de peso no setor, né, a Fractal e a Transpetro, e quando você fala em comitê de saneamento, eu vi em Embasa, lá a empresa de baiana de saneamento, né, e vi lá o que a gente até conversou com até o Alisson Brandão, diz ele até que é meu parente, né, por causa do sobrenome. E a gente falou também com uma representante, Regina Lemos, do MGI, do Ministério de Gestão e Inovação. Quer dizer, vocês automaticamente vocês procuram também se filiar a empresas que realmente têm uma participação grande no cenário nacional, né? Quer dizer, não tem bola fora. A gente está procurando fazer essa amarração entre os setores, né? Tem o Leonardo também, que participa com a gente já da Abraman há um bom tempo, que é da Infraero, né? No saneamento, uma das primeiras empresas que começou, que teve essa proximidade com a gente foi essa Sabesp lá de São Paulo. Então, assim, a Abraman vem nesses últimos anos, né, com esse olhar da diversidade, né, da abrangência, da pluralidade. A palavra-chave do episódio, né? Vai virar meme isso. Vai virar meme. Ainda bem que ele edita aqui, na hora que ele for apresentar, ele edita. Eu acho, né? que não, hein? Não, mas então, assim, a gente está trabalhando muito forte nesse aspecto e, assim, para isso ter continuidade, é um dos nossos objetivos estratégicos para os próximos anos. Porque tem eu estava conversando com o Juter um pouco antes aqui, tem uma demanda muito grande, tem um mercado muito grande. A gente está num momento muito interessante da economia, porque assim, a gente
tem visto, né, vários setores crescendo, e assim a gente tem um gap muito grande. Você quer ver um outro produto que a gente não falou dele aqui, né, é o PNQC. A Abraman tem um programa nacional de qualificação e certificação, que é um dos produtos mais fortes que a Abraman tem, e é um produto assim que ele sobreviveu nesses 40 anos. Ele nasceu lá atrás, logo no início, por uma demanda da Petrobras, né, de preparar a mão de obra para aquele momento de crescimento, né? E assim, hoje o PNQC está voltando, e está voltando com a força toda, e não é só a Petrobras que está buscando a Abraman para o PNQC, a gente tem várias outras empresas de segmentos diferentes, né? Então assim, a gente está num momento muito bacana, né, nesse momento de transição, que a gente já falou aqui também. Com a inauguração do primeiro centro de treinamento numa usina lá na Renest, né? Lá, né, junto com a equipe da Petrobras, né, que deu todo esse apoio para a gente. Então, assim, é muito agradável, é muito bacana fazer parte desse momento, né, a gente poder estar ampliando as parcerias, a presença de grandes parceiros. Então, assim, tem muita coisa bacana ainda para a gente poder fazer. Não, interessante, você falou no PNQC, né, já são mais de 18 mil certificados desde quando o programa começou, né? Sim. Não é pouca coisa não, e atravessou momentos aí de turbulência, mas está aí cada vez mais vivo e operante. E voltando mais forte aí. Voltando mais forte. Segundo o Ernesto Oliveira, é a Fênix, né? Renascendo das cinzas, né? Então, gente, eu perguntaria para vocês perspectivas para 2025, 40º Congresso, 41 anos de instituição. O que vocês esperam aí? O que vocês estão prospectando aí? Deixa o Alessandro falar por último, né? Porque ele está dando da bola nesse assunto, né? O que o Juan e o Juter estão pensando aí para esse congresso de 2025 aí no Rio de Janeiro? Então, é um congresso muito simbólico, né? 40º congresso da Abraman. Eu acho que a Abraman e as empresas que são mais dedicadas, né, à associação tem que enxergar nisso um momento simbólico de celebração. Para o nosso caso, nós que somos sediados no Rio, já temos tradicionalmente uma delegação grande, forte, vai maximizar isso, certamente, vai facilitar, né, porque aí a gente não tem que se preocupar com viagens. Por outro lado, estar mais perto da sede aumenta a probabilidade de ser capturado por uma reunião, mas... Faz parte. Pois é, faz parte, mas com certeza a gente vem forte e com essa pegada de celebrar junto com a Abraman esse 40º Congresso, desejando que seja muito maior ainda do que foi esse já de sucesso, que a gente concluiu há pouco, e com olho no futuro, né? Eu convido as pessoas que vão apresentar seus trabalhos técnicos para o ano 2025, investir fortemente na inteligência artificial. Eu acho que vai ser protagonista nessa 40ª edição. É um caminho sem volta, né, Juan? É um caminho sem volta. Não sabemos para onde vai nos levar, porque eu sei que a gente tem que aprender a conviver. Então, agora, eu não sei se está na pauta do 2025, mas a inteligência artificial vem forte. Agora, Sim. por conta de várias entrevistas que eu venho colhendo ao longo aí dos trabalhos que eu faço, eu acho que seria interessante a gente falar uma coisa que para mim é muito forte, assim, a despeito de um movimento, às vezes, que tende em demonizar a inteligência artificial, a gente precisa entender que ela já faz parte da nossa vida e de forma muito útil Total. e vital em vários aspectos que a gente talvez nem conhecesse. Então, agora, por esse boom que está ocorrendo agora, como tudo na vida, como tudo na sociedade, é sempre aquele pessoal do contra, da oposição. Mas há que se entender e deixar muito claro, vou dizer como especialista do assunto, de que a inteligência artificial veio para melhorar e para ajudar em muitos processos. Para complementar. Para complementar. Não é o exterminador do futuro. E a gente já vive, e a gente já vivencia. Assim, sabia que está vivendo a IA em vários processos que a gente já tem, que nos faz. O próprio Waze dos nossos veículos é um exemplo disso, claro, que nos favorece bastante. Então, é importante a gente levantar a bola da inteligência artificial por conta de algumas falácias que a gente tem por aí que fazem parte da sociedade. Então, é muito bom a gente frisar isso, né, Alessandro? E você concorda com eles que vai ter essa pegada mais forte aí para 2025? Eu concordo, né? E é de extrema importância, porque assim os benefícios eles são imensos, né? Como a gente tem percebido. E assim, eu vou usar um termo de um colega nosso, né, o Douglas, o sarrafo subiu, né? Então assim, e a gente está com uma boa oportunidade nas mãos. E uma maneira mais específica, um dos principais focos nossos para o Congresso do próximo ano, para o 40º,
vai ser aumentar a acessibilidade ao Congresso de uma forma geral. Acessibilidade de todos os aspectos, né? Como que eu posso ter um público mais diverso, como eu posso abranger os setores que hoje eu ainda não estou abrangendo, né? Como que eu posso ampliar a questão dos trabalhos técnicos, como é que eu posso aprimorar a Expoman, né? O que eu posso fazer para mim poder ter mais congressistas, para poder aumentar ainda mais a qualidade. Então, assim, à medida que a gente... assim, é muito grato, né? É muito gratificante, é uma satisfação muito grande, porque, assim, ano após ano, a gente, passada a pandemia, né, e foi uma coisa que foi muito legal, porque assim, na pandemia a gente falou, poxa, como é que a gente vai fazer? Vai descontinuar o Congresso? Não, não vamos descontinuar o Congresso, não, vamos fazer um Congresso EAD. Né? A gente estava em abril, né, março, abril, falando que não ia ter congresso. Não, vamos fazer em abril. A gente decidiu ter um congresso e fizemos um congresso EAD e, assim, graças a Deus foi muito bem feito dentro daquilo que a gente tinha de condição. Né? Então, assim, olhando para frente, olhando por várias coisas que a gente já falou aqui, né, o principal ponto, na minha visão, é a acessibilidade. Uma das perspectivas, a principal perspectiva que a gente tem para o 40º é aumentar a acessibilidade e, sem sombra de dúvida, né, fazer, como o Júter comentou, um grande momento de celebração, né, que seja gratificante para todos que lá estejam conosco. Aqui, né? Que aqui estejam conosco. Que aqui estejam conosco no próximo ano. E aí, Alessandro, uma fala que eu já ouvi da Maria Cristina Costa, né, uma membro lá de vocês também do comitê de administração, você não está falando bobagem, né? A Maria Cristina, ela fez uma fala muito interessante, até aqui mesmo nessa mesa aqui no Abramancast que nós gravamos, de que a intenção, quando você fala em ampliação de público, é você trazer também os alunos secundaristas, os cursos técnicos, quer dizer, você tirar um pouquinho essa visão de que o Olímpico está ali estabelecido, só os MB, não. Você está falando até das jovens meninas, muitas vezes, para serem incentivadas lá dos seus 15, 16 anos. É uma forma de inspirar, né? Exato, é isso que você também está querendo dizer, né? Você ampliar a participação das diversas categorias acadêmicas. É exatamente isso, Sérgio, né? A gente criar essa acessibilidade para esse público. Uma das coisas que a gente mais tem ouvido, né? Porque tem chegado muita gente nova dentro desse contexto de manutenção e gestão de ativos, dentro desse público de relacionamento com a Abraman nos últimos anos, né? E assim, muitas pessoas falam, nossa, né? A Abraman para mim parecia algo além das minhas possibilidades. E a partir do momento que a gente traz essas pessoas, acolhe, integra, né, mostra os produtos, né, a gente acaba conseguindo um dos principais objetivos da associação, né, que é prover, fomentar a questão do conhecimento e o crescimento desses profissionais. Então é sim, sem sombra de dúvida, um dos principais alvos, né, público-alvo para o próximo ano e para os próximos anos, criar essa condição de acessibilidade para esses alunos que estão, né, na universidade, que estão no curso técnico, para poder gerar essa proximidade, já ir absorvendo esse conhecimento, que é o grande ponto que a gente tem nesse fórum do Congresso e da Abraman como um todo. E na empresa de vocês, né? O Juan falou numa 50-50, né? 50% de homens e mulheres na empresa, né? É um desafio que vocês têm conseguido transpor aí, essa questão de vocês abarcarem jovens aprendizes ou pessoas mais jovens lá, na questão do etarismo, digamos assim. Está sendo fácil? É uma questão assim muito usual, essa, como é que eu vou dizer, essa sedução, essa inclusão de pessoas cada vez mais jovens no universo de vocês? Bom, a média de faixa etária dentro da Fractal está em 37 anos. Eu tô estragando a média, né? Tô um pouco assim. O RH brigou comigo com isso. Não, brincadeira. Mas sim, assim, a gente faz parte também, né? De a gente, né? As pessoas que estão acima dos 40, 45, 50 anos, se adaptar aos novos tempos, a trabalhar com as novas gerações também. A gente aprende todo dia, né? De qualquer profissional de qualquer idade, né? A gente não limita, não pode se limitar a um profissional. Eu só vou conversar com o a senioridade, com o sênior, né? Com o sênior. O júnior também, os juniores também tem. O sênior não necessariamente tem cabelo branco, né? Você consegue seniority em qualquer idade. Na Transpetro, o acesso das pessoas à companhia se dá através de concurso público, né? Processo seletivo público, que dá uma certa democratizada. É claro que as pessoas que têm meios de acesso a cursos, a uma preparação melhor, acabam tendo algum tipo de vantagem, mas
mas você elimina qualquer viés que um grupo entrevistador pudesse ter, né, de negar acesso a mulheres por algum tipo de preconceito. Esse é um ponto muito positivo, de ter um acesso democratizado por processo seletivo público. Né? Agora, por outro lado, a gente é uma empresa que sofre variações ao longo do tempo. A gente passa, às vezes, alguns anos sem ter concurso, aí depois chama uma leva, o que gera algumas safras bem espaçadas de profissionais dentro da empresa, e aí a questão dos conflitos geracionais e das dificuldades de lidar com isso acaba ficando muito evidente para a gente. A gente, às vezes, se depara mais com isso na empresa do que uma empresa que está permanentemente renovando o seu pessoal. A gente tem degraus geracionais muito marcados na empresa das gerações dos seus respectivos processos seletivos. E agora é desafio para ser enfrentado, para crescer, para entender, para exercitar a empatia, para se colocar no lugar do outro, para agregar diferentes visões. Isso é dado do problema. Né? Não dá para lutar contra isso. Não. A questão é o que a gente vai fazer com isso. É que nem a questão da inteligência artificial. É um fenômeno. Ele é dado do problema. Como é que você lida com isso? Não dá para negar. Tem que enfrentar, tem que reconhecer o que acontece e o que eu vou fazer com isso. Então, é um desafio permanente lá dentro da empresa, mas que tem hoje uma cabeça bastante progressista, muita vontade de se tornar cada vez mais inclusiva, né? Então, tem sido uma jornada interessante para a gente. E aí, Alessandro, você falando em ampliação de público, né, em ampliação de diversidade para o ano de 2025, no 40º Congresso, que oportunidades de melhoria, todo mundo já sabe que foi um sucesso, a gente está acabando de evidenciar isso aqui, o 39º Congresso em Salvador, mas houve aí, fazendo um pente fino, uma crítica bem acirrada, oportunidades de melhoria que você já pensa para 2025? Bom, algumas delas a gente até conversou aqui, né? A gente tem alguns setores ainda que a gente tem condição de buscar, né? que não estavam presentes. Né? A gente melhorar o acesso ao Congresso de uma forma geral. Né? A gente tem uma perspectiva, por exemplo, né? A Expoman, a gente quer crescer a Expoman, né? Em quantidade, em qualidade. Então, passado o Congresso, tem tudo, né, como se fosse uma espécie a gente gerencia o Congresso como um projeto mesmo. Né? E tem a parte da análise crítica. Então, a gente está agora exatamente nessa parte da análise crítica, estamos ouvindo os expositores, vamos ouvir os patrocinadores, estamos ouvindo os congressistas, e dali também vão vir alguns inputs para poder acrescentar a esses pontos que a gente já identificou que podem ser melhorados para o próximo ano. E nessa linha, o que a Fractal e a Transpetro teriam a recomendar expressamente ao nosso Alessandro Pacheco aqui? Vou fazer uma sugestão, né? Por favor. Em primeira mão inédita? Em primeira mão inédita? Não. Não, para potencializar também o acesso plural também, não somente a profissionais brasileiros, né? Acredito que seria, já incluímos a Libras, né? Mas também tradução simultânea para a gente poder trazer também alguns palestrantes internacionais. Né? É uma sugestão, fica na mesa. Obrigado. Vamos avaliar com carinho. Legal. Uma sugestão que eu daria, mas o Alessandro já adiantou que a Marcela tem gasto muita sola de sapato, né? Já correndo atrás de quem não está, né? Então, eu acho isso uma postura muito positiva, ao invés de se orgulhar, poxa, temos um time forte de patrocinadores, né, de empresas membros, não deixar de ser grato por isso, né, de celebrar isso, mas quem não está aqui que deveria estar? Né? Isso é um olhar muito positivo que eu tenho visto que a Abraman vem tendo, né? É daí que vai sair o crescimento dos próximos 40 anos. Então, é uma sugestão que nem precisa que vocês já estão fazendo esse trabalho de casa bravamente, né? E um outro ponto talvez fosse fazer uma pesquisa estruturada, comentando sobre isso até no almoço, né? Uma pesquisa mais estruturada com as empresas membros, entendendo as suas necessidades, demandas, o que tem mais valor para cada um, para não ficar baseado em impressões pontuais, né? Que todos nós temos vieses, né? Mas quando você faz uma pesquisa profissional, você dá uma nivelada nisso e de repente vai colher
inputs interessantes. Perfeito. Alguma réplica e sugestões? Não, são ótimas sugestões e com certeza a gente vai considerar todas elas, com toda certeza. São ótimas sugestões, só tenho a agradecer. Bom, eu também só tenho a agradecer a participação de vocês três aqui. A gente agradece aqui a participação do Alessandro Pacheco, que é presidente do Conselho de Administração da Abraman, a presença do Júter Isensi Neto, que é gerente executivo de manutenção e integridade da Transpetro, e ao Juan José Ferrari, gerente comercial da Fractal. Prazer estar aqui com vocês hoje. A gente espera, numa próxima oportunidade, poder debater mais coisas sobre novos congressos, outros congressos e mais Abraman. Não é isso, Alessandro? Exatamente. Também da minha parte eu gostaria de agradecer por terem prontamente aceito o nosso convite, tá? Tanto a Fractal quanto a Transpetro, aqui na presença do Júter, né, e do Juan, né, agradecer pela parceria, né, e por esse bate-papo tão agradável que a gente teve aqui. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Agradeço. Olá, se você pretende ver a sua empresa representada aqui na mesa do Abramancast, basta entrar em contato com a Patrícia Daniel, que é responsável pela comunicação da Abraman, no telefone e e-mail que aparecem aqui embaixo na tela. Vai ser um prazer ter cada um de vocês aqui representado à mesa para a gente ter um bate-papo para lá de informativo e descontraído sobre o universo da manutenção e gestão de ativos. A gente espera por você aqui.